Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu gostaria de pedir a ajuda dos alunos, dos irmãos que estão aqui, e você que está aí na sua casa, se você puder repetir essa frase, vai ser muito especial. Quando eu disser 3, nós vamos pedir isso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Combinado assim? Vamos lá? 1, 2, já. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Amém. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Há mais ou menos 20 dias atrás, eu concluí, por bondade de Deus, um curso de psicanálise na área familiar. E quando a gente olha para esse aspecto, para esse prisma dos personagens bíblicos, cada um com as suas características pessoais, com as nuances da sua alma, nós vemos aqui esse personagem muito conhecido chamado Bartimeu, gritando por um socorro, visto que ele estava marginalizado de várias maneiras. Essa expressão quer dizer colocado de lado, deixado de lado, talvez esquecido por muitos. E Jesus está a caminho de uma grande festa, como foi citado pelo pastor Gunnar essa manhã. Ele estava indo na direção de uma das 3 principais festas dos judeus, quiçá essa era a mais esperada, que era chamada de Peshat, ou a festa da Páscoa, a festa da libertação, quando os filhos de Israel saíram da mão do faraó e puderam cantar do outro lado que só o Senhor é Deus, porque é impossível quem foi liberto ficar calado e não festejar. Amém? Então Jesus está a caminho da Páscoa, e antes ele vai passar por Jericó, porque naquele lugar ele precisa mudar o destino de alguém. Imagine só se Jesus não tivesse passado pela nossa história. Muitos de vocês nem estariam aqui, muitos de nós nem estaríamos aqui. Que bom que Jesus passou na nossa história. Ele está a caminho de uma grande festa, mas ele se importa com a dor de um marginalizado, de alguém que está jogado de lado. E as características que Marcos fala deste homem, eu anotei agora ali: cego, mendigo e assentado à beira do caminho. Alguém com uma limitação física, uma visão limitada, alguém limitado na sua geografia, porque ele não estava no caminho, ele não estava no centro do cenário, ele estava à margem, e a sua limitação social, porque ele vivia de espóstula daquilo que os outros podiam oferecer, de resto, de sobra. Olha que situação degradante. Irmãos, outro dia, falando aqui, abrindo um parêntese na introdução, eu estava entrando no condomínio que eu moro, e quando eu ia entrar com o carro, eu vi um rapaz mexendo na lixeira de forma ávida. Parecia que ele estava fazendo, irmã Michele, uma refeição que há dias não fazia. Ele lutava, cavando aquela lixeira, buscando alguma coisa para comer. E eu corri lá em cima e voltei preocupado, tentando atender a necessidade daquele rapaz, e não o encontrei. E aquele fato de não encontrá-lo me deixou muito triste, porque eu queria socorrê-lo e prover para ele algo digno. É talvez um dos estágios mais graves da humanidade, você passar a necessidade da fome. Quem passou fome e quem já esteve numa situação de rua, uma situação delicada na sociedade, sabe que a fome te humilha, ela degrada você, ela faz você se sentir pior às vezes do que um animal,
porque há animais que se alimentam melhor do que seres humanos. Então, eu vi aquele rapaz, o meu coração se encheu de íntima compaixão, eu não o encontrei, conversei com a minha esposa a respeito desse infortúnio, porque ela me viu chorando, sentindo a dor daquele camarada. Isso se chama empatia. E ele sumiu. Alguns dias depois, eu fui com a esposa jantar e eu tomei o cuidado de pedir ao garçom que guardasse parte do alimento. E ele até brincou, né? Ah, vai levar para o cachorrinho. Eu falei, não, eu vou procurar alguém que eu possa fazer bem. Porque só quando você experimenta o favor de Deus, você consegue desenvolver uma natureza parecida com a de Deus, para poder socorrer alguém também. E quando eu saí naquele dia do restaurante com a Gisele, a gente andando pela rua, na rua de casa, quem foi que eu avistei? Aquele moço. Ele estava com sacos de lixo nas costas. E quando eu olhei de longe, eu vi que ele estava usando uma tornozeleira eletrônica. E quando eu olhei para ele com aquela tornozeleira, a gente se sente tentado a temer, a se desviar, mas naquele exato momento, eu me lembro que eu abri a porta do carro, assim a janela do carro, melhor dizendo, baixei e falei para ele, olha, você já se alimentou hoje? E ele tomou um susto com a abordagem. Ele disse, por quê? Falei, porque Deus te ama ao ponto de me fazer parar aqui para dizer que Ele se importa com a tua dor. Eu vim dizer algo bem simples para você, algo tão superficial para alguns, mas que é muito importante, vai ser um curativo. Deus se importa com a tua dor. E Deus está aqui essa manhã para dizer, o seu destino não será selado pelas palavras de maldição que você ouviu. O seu destino, alguém já levantou a mão, então vou continuar profetizando. O seu destino não será, aleluia, a morte, não será a sarjeta. O seu destino é com as algemas quebradas e você restaurado para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Eu quero profetizar sobre você, este trauma, ele não faz parte, aleluia, da tua tragédia. Esse trauma vai fazer parte do teu testemunho de transformação, porque Jesus resolveu passar no teu caminho nesta manhã. Você pode exaltá-lo nesta manhã? Este homem tinha visão física limitada. Eu fiquei olhando, irmão Dan, para a igreja atual. A igreja atual parece um pouco com Bartimeu, porque veja o que a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 2, versículo 11. Aquele que aborrece, o termo grego aqui para aborrecer é incomodar, é irritar, é provocar. Aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e não sabe para onde vem nem para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muitos na igreja, movidos com o espírito de competitividade, entram em um lugar de adoração e conseguem transformá-lo em um ringue, em um octógono. Mas aqui não é lugar de bater, de matar, de tirar a vida. Aqui é lugar de dizer, segure a minha mão, pegue a minha, e vamos adorar ao mesmo Deus. O Deus que me usa aqui hoje vai usar você aqui amanhã. O Deus que me projeta você também. O Deus que me unge você também. O Deus que me fez promessas, tem promessas para você também. Agarre-as, celebre e glorifique ao Senhor. Bartimeu era alguém que tinha uma sentença de derrota para a vida dele. Como alguns indivíduos têm uma sentença de uma visão limitada, sem conseguir enxergar o horizonte. Mas a limitação não era só física. Além de cego, ele estava marginalizado à beira do caminho. Imagine quanta poeira ele recebeu ali. Imagine quanta chuva, quanto frio, quanta mágoa, quanta tristeza. Talvez ele só queria um lugar para colocar a cabeça e dormir. Talvez ele só queria um abrigo. Hoje, vindo para cá, eu vi um moço das intermediações que eu passei, bem no lugar onde eles usam crack. E chovia muito quando eu saí de casa. E ele andando, sem destino, todo molhado. Ele só queria talvez um travesseiro.
um abraço, um alimento. E não tem, porque a sociedade e muitas vezes a igreja fecha a porta para esse tipo de pessoas que precisam de um abrigo. Por que é que esse lugar está aberto? Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um lugar onde Deus arranca a carga, o peso, arranca essa marginalização que a sociedade às vezes impõe ao homem, sem perguntar o que ele está passando, sem questionar a sua história. E quantas vezes você é julgado por uma pessoa que nunca sentou para ouvir a tua história, para ouvir por que é que você chegou aí, para ouvir o que te levou a esse estado, a falta de um pai, a falta de um abraço. E eu vou confessar algo para vocês aqui: eu não tenho recordações de sentar no colo do meu pai, de receber beijos do meu pai, até porque a cultura antigamente é diferente da de hoje. Hoje você beija até um cachorrinho de estimação, mas antigamente os pais, quem é mais antigo sabe disso, os pais tinham dificuldade de abraçar um filho. Talvez isso gerou esse ato na tua alma, que você se questiona, e você acaba refletindo talvez nos seus filhos, aquilo que você recebeu dos seus pais. Isso vai gerando ferida, dores, e talvez uma prisão emocional silenciosa. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer algo para você que Deus gritou no meu espírito ali no banco. O silêncio, ele alimenta a tua dor, mas o grito abre a porta para a tua libertação. Veja bem, quantas pessoas estão morrendo em silêncio? Eu tenho um profissional da saúde aqui que sabe disso. Enquanto essa pessoa estiver em silêncio, nem este profissional o poderá ajudar. Enquanto você estiver em silêncio, até Deus vai olhar para você e vai dizer: clama a mim e eu responder-te-ei. E eu não vou anunciar para você aquilo que já anunciaram, que o teu destino é a cadeia ou o cemitério. Não, o teu destino é o céu, é a vida eterna e uma vida plena no Senhor Jesus. Tu já pensou, querido e amado irmão, se o pastor desse trabalho, o nosso líder, o pastor Moisés, fosse refém do que disseram que ele seria? Quantas vezes você ouviu palavras para destruir você? Palavras como, por exemplo, de pessoas que diziam adorar Jesus, mas que quando viram aquele homem clamar por Jesus, gritaram: cala-te, porque o louvor incomoda o diabo, mas infelizmente incomoda muita gente. Só que eu vim como homem de Deus e como boca de Deus para profetizar essa manhã. A ordem e a senha de Deus para você é: adore mais e clame mais. Clame mais e adore mais. Eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse: a senha é adore mais, clame mais. Dá para fazer isso? Adore mais e clame mais. Pastor, não me chamaram. Adore mais e clame mais. Pastor, me rejeitaram. Adore mais e clame mais. Porque tem alguém ouvindo o teu clamor, tem alguém ouvindo o teu grito de socorro, tem alguém dizendo: eu me importo com a dor. E quando todo mundo está gritando para, ele está gritando mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Alguém já está reagindo com a mão erguida. Oh glória, grita mais forte: filho de Davi, eu cheguei a negaçuí. Eu cheguei no meu limite físico, eu cheguei no meu limite emocional. Para mim não tem mais jeito. A palavra de Deus está sendo liberada. Tem alguém que ouve, tem alguém que para, tem alguém que se importa, tem alguém que arranca a dor, tem alguém que abre os olhos, tem alguém que liberta, tem alguém que tem o sangue purificador para te lavar. Oh, glória. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagine se ele ouve naquele dia o clamor de quem o repreendia. Você vai ter que vencer a censura. Você vai ter que vencer essa mordaça que querem colocar em você.
As ideologias que dizem para você: não, você não pode clamar esse Deus. Isso é coisa de mente pentecostal nervosa. Vença os preconceitos. E quando alguém olhar para você e disser: você não pode cantar, você não pode pregar, você não pode crescer, você não pode prosperar, ignore a voz da oposição e se liga no céu. O filho de Davi muda destino. O filho de Davi muda história. Erga a mão para adorá-lo e dê o melhor grito que você trouxe ao filho de Davi. Chamar a atenção do céu é essencial para quem quer uma mudança de vida. Não é chamar a atenção dos homens, não é uma adoração rasteira que não passa, aleluia, do ambiente que nós estamos agora coletivo. É uma adoração do secreto, é uma adoração que não vai sofrer, aleluia, as ameaças de quem quer nos ver em silêncio. Eu vejo lágrimas aqui, oh glória, é Deus dizendo: eu me importo com a tua dor, eu me importo, ó filho, aleluia, de Timeu. Hoje quem passa aqui não é o filho de José, é o filho de Davi. Quando ele entende isso, ele está dando um show de teologia para os doutores da sua época. Quem vai passando por aí é o filho de um carpinteiro. Ele: não, vocês têm olhos, mas eu estou enxergando no mundo espiritual. Arrepiei aqui, hein? Vou de novo. Vocês têm olhos, mas não conseguem enxergar a preciosidade deste momento. Vocês têm olhos, mas não perceberam. Não é José, não é, aleluia, Jesus e Yeshua ben Yosef Nazaré. Não é o filho de José o carpinteiro. Quem passa por aí é Yeshua ben Davi Melech, é o filho do rei. Quando ele diz é o filho de Davi, ele está dizendo: este é o Messias. E quando ele diz este é o Messias, ele diz: este tem autoridade para mudar a história, este tem autoridade para abrir os olhos aos cegos, este tem autoridade para mudar o destino. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia é algo que é definido em latim: miseria mais cordialis. É o homem, o estado miserável do homem mergulhado no coração de Deus. Ele está dizendo: olha para mim e pega toda a miséria que eu vivi e mergulha nesse coração que tem empatia, nesse coração que me compreende. Falando disso, eu me lembro de Mahatma Gandhi. Gandhi, uma vez, após terminar seu curso de Direito na Inglaterra, foi assistir um culto evangélico. E ao entrar na igreja, ele ouviu o pastor pregando 1 Coríntios capítulo 13, a passagem do amor, ou a passagem que fala sobre o amor. E quando o pastor estava pregando 1 Coríntios capítulo 13, ele falou: eu quero ficar nesse lugar, que lugar maravilhoso, o lugar do amor, o lugar onde as pessoas amam. E ele correu e disse para a secretária do pastor: eu preciso marcar um horário com este homem, eu preciso chegar perto dele, ele fala tão bonito sobre o amor. E quando Gandhi tentou marcar uma audiência com o pastor, ele disse que a agenda estava fechada aquela semana, que ele não poderia atendê-lo. E ele falou: só preciso chegar perto dele. Não, ele não pode te atender. Ele falou: não tem lugar para comer essa noite e nem um lugar para dormir. Naquela noite nevava muito em Londres. E a história diz que ele saiu decepcionado pela porta da igreja, porque ele ouviu falar do amor, mas não sentiu aquele amor. E quando ele está do lado de fora, ele se cobriu e sobreviveu por conta de alguns jornais que o vento trouxeram. Alguns anos depois, missionários foram pregar para ele na Índia e começaram a falar: Gandhi, Jesus te ama. E ele disse: eu sei que Jesus me ama, eu acredito que Jesus me ama, mas eu admiro Cristo e abomino o vosso cristianismo. É por isso que Paulo vai escrever e vai dizer: não ameis de palavras. Sabe por que você está aqui? Por causa de um amor prático, de um amor que doa dinheiro, de um amor que doa lágrimas, de um amor que doa tempo, do amor que doa orações. E vou dizer mais: você está aqui porque alguém está te amando
de joelho. Tem gente que está aqui por causa do joelho de alguém. Tem gente que está vivo aqui por causa do joelho de uma mulher, de um homem, de um pastor, de alguém que acredita em você. Você está proibido de desistir, porque tem alguém que acredita em você. Oh glória! E se ninguém mais acredita, o filho de Davi está aqui dizendo: eu quero mudar a tua história. Ele está passando e alguém dizendo: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira coisa, Jesus parou. Primeiro, Jesus ouviu. Segundo, Jesus parou. Terceiro, Jesus abre a pauta da negociação depois que ele adora. Porque tem gente querendo receber milagre sem adorar. Primeiro adora, depois tem milagre. Primeiro adora, depois tem milagre. Eu fico nessa até você reagir. Primeiro você adora, primeiro você se quebranta, depois ele abre a pauta da negociação e pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Você quer de Deus? Então começa a dar para Deus. Vamos dar 10 segundos de louvor, de adoração, de mão erguida. Abra a boca para adorar. Primeiro você me adora, depois eu pergunto: o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? A tragédia existencial levou ele ao limite, ao esgotamento emocional, físico, clínico. Mas naquele dia o médico dos médicos passou por ali e disse: eu resolvo me importar com você. Todos ignorando, mas este ouve. Todos ignorando, mas este para. Todos ignorando, mas esse chama, esse se importa, esse pergunta, este cura, este abre a visão, esse arranca a cegueira. Eu não sei o que o diabo disse ao teu respeito, mas Deus está arrancando a cegueira e está dizendo para você: você não é o que o diabo disse, você é filho, você é amado e você tem futuro. Eu termino aqui dizendo algo sério para você. Ele precisou tomar uma atitude. Quer seguir a Jesus? Diga para o seu irmão aí do seu lado: quer seguir Jesus? Abra a mão da capa. Não dá para andar com Jesus e com a capa. Tem que abrir mão da capa. A capa da falsa piedade, que faz eu amar de palavras. A capa da falsa adoração, que faz eu me quebrantar diante do público, mas continuar ereto diante de Deus. A capa que diz que a fama é tudo, que um like é tudo, que um corte é tudo. Não é essa capa que nós queremos. Nós queremos a capa de revestimento de poder, a capa da unção de Deus, a capa da glória do Senhor sobre nós, a capa que Eliseu recebeu de Elias, uma capa de transição espiritual. Eu quero declarar sobre você: o teu ministério não acaba, ele vai gerar o dobro para a glória de Deus, porque é assim que Deus faz. Mas abra a capa, abra a mão da capa, a capa que o governo romano dava para o deficiente. Sabe que capa é essa? Capa da miserabilidade. Tem gente que corre atrás do benefício humano, ao invés de correr atrás de um emprego, corre atrás de um Bolsa Família. O Bolsa Família é um auxílio, não deve ser uma condição permanente. Tem gente assim no mundo espiritual, vivendo de benefícios humanos. Eu quero a capa do sistema, eu quero o reconhecimento do sistema, e Deus dizendo: o reconhecimento que eu tenho para você é do céu. Meu Deus do céu. Dá para você segurar a mão de alguém? Eu quero profetizar essa manhã e diga assim para essa pessoa: não busque reconhecimento da terra. Se você já tiver a chancela do céu, você não precisa provar nada para o diabo. Oh glória a Jesus. A porta que Deus abriu, eles não vão fechar para você, eles não vão impedir você de chegar no seu milagre. Já foi projetado no céu. Tem uma multidão dizendo: feche a porta para ele, não deixe ele chegar. Mas Deus está dizendo: você vai chegar, você vai chegar. Oh glória a Deus. Adore. Vamos deixar a glória manifestar aqui. Remaia, telemaia, gandoremaia, xé.
Oramahai. Sabe quem está tentando fechar a porta para ele? É alguém, pastor Silvano, que anda com Jesus, dizendo: cala ele, vamos calar a boca dele, vamos fechar a porta para ele. Ele está crescendo muito, ele quer aparecer, e Deus dizendo: não, eu que convidei ele para andar comigo, e quem anda comigo não fica na beira do caminho. Oh glória! O projeto do diabo para você na beira do caminho, o projeto de Deus é: vem comigo, arranca a capa, comece a enxergar algo novo. Erga as mãos para adorá-lo. Quem é batizado com o Espírito Santo, solta essa rajada aí. A capa caiu, você está livre. A capa pesa, a capa oprime. Você troque a capa do sistema para um revestimento de poder de Deus. Você não precisa do reconhecimento deles. Jesus já te chamou para andar no caminho. Adore mesmo. Adore mesmo. Remara Candoré. Adore mesmo. E ele cada vez gritava mais: filho de Davi, eu não tenho méritos. Não é isso que o pastor ensina aqui pra gente? Nós não temos méritos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele parou. Perguntou: você está precisando do que essa manhã? O que é que você precisa essa manhã? Você quer que eu arranque essa dor? Eu tenho lenitivo para a tua dor. Você quer que eu destrua esse trauma essa manhã? Ou quer continuar sendo uma lixeira emocional e carregando uma dor que você nem plantou? Deus está dizendo: saia da beira do caminho, vem para o meio da glória, vem para o meio da presença de Deus. Pastor, eu estou aqui no Bom Samaritano, já estou há alguns dias, mas a vontade é de sair fora, a vontade é de largar tudo. Eu estou aqui no meu limite. É para você que Deus está falando: o que é que você quer que eu te faça? Aguenta aí, porque quando você voltar, vai voltar para uma mesa restituída, vai voltar para uma família restituída, vai voltar para um ministério restituído. E vou dizer para quem tem ministério, está aqui na minha frente nesta manhã: alguém lá riu e disse: eu sabia, não vai dar para ele. Mas quando estiver entrando lá de terno e gravata, restaurado por Deus, alguém vai dizer: só o Senhor é Deus. Acredita nisso? Fica de pé dando glória a Ele. Quem quer renovo, corre aqui na frente agora. Quem quer renovo, corre aqui na frente agora. Rebadagai, Telei Barai, o que é que você quer que eu te faça? Olha a resposta dele: eu quero tornar a ver. Berrai, Shobenehai. Ainda há lugar, se você quiser, vem aqui do outro lado, ainda há lugar. Eu quero tornar a ver. Ele já tinha visto. Você já viu uma mesa de Natal, vai voltar a ver. Você já viu sua esposa feliz ao seu lado, passeando no shopping, você vai voltar a ver. Você já viu você entrando na igreja, todo alegre, feliz, porque o pastor disse: domingo é você que vai pregar, você vai voltar a ver. Eu não estou pregando, aleluia, para pessoas que o destino estão selados na derrota. Eu estou pregando para pessoas que Deus escondeu debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. E Ele está dizendo: hoje eu quero arrancar essa cegueira. Hoje eu quero arrancar essa tristeza, essa dor, essa luta que te diz: abandona, sai daqui. E Deus está dizendo: eu te plantei aqui, eu vou transformar a tua vida aqui. Remaia, a mansão descendo sobre as nossas vidas. Oremandoxiá, põe a mão no ombro de quem está do seu lado, aqui, aí, põe agora. Oh glória a Jesus, e comece a liberar a graça sobre ele, a unção sobre ele, a virtude
saúde de Deus, ó Deus de restauração. Arranca a capa, coloca a glória. Arranca a capa, coloca a glória. Ó Deus, abre a visão desse homem, para que ele veja a tua presença, a tua restauração, o teu poder. Aonde eu tocar agora, derrama este renovo. Ela mandou a raia. Aonde eu tocar agora, derrama esta autoridade. Derrama agora, derrama agora. Ora maia, chama na rai. Derrama agora, remaia. Ora baixanda na rai. Derrama agora. Dá lugar para Deus.